Senhor colocou essa palavra no meu coração e o título dela é Não Venda Jesus, Don't Sell Jesus. E durante todo o mês de dezembro nós estamos ministrando sobre vida financeira no culto. Nós estamos no último mês do ano de 2024, não sei se você percebeu, mas o ano simplesmente acabou. Não sei o que você fez durante esse ano, se você alcançou os seus alvos, mas nós temos aí poucos dias para encerrar o ano. E a Bíblia fala que melhor é o fim do que o começo das coisas. É verdade ou não é? Melhor é o fim do que o princípio. Então nós estamos finalizando o ano e importa como nós estamos encerrando para como nós podemos começar o ano de 2025. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo faça aquilo que eu não posso fazer? Amém, Senhor Jesus. Pai, como igreja, nós queremos te agradecer, te louvar por essa manhã. Deus, queremos te agradecer pela tua bondade, tua fidelidade, a tua graça sobre nós. Fala conosco nessa manhã, ministra ao nosso coração. Nos livra da preguiça, do cansaço, do sono. Nós levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Em nome de Jesus, que essa palavra possa impregnar no nosso coração e gerar vida. Mudança de mentalidade. Em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos falando sobre vida financeira. Quantos querem ser prósperos aqui? Vou te contar um segredo, irmãos. Você já é próspero. Amém? Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que prosperidade só tem a ver com ter $1 milhão na conta. Isso também é bom, é verdade ou não é? Quem quer ter $1 milhão na conta aqui? Mas a prosperidade, irmãos, vai além disso. Nós somos prósperos na nossa alma. Somos prósperos nos nossos relacionamentos. Somos prósperos naquilo que nós fazemos. Somos prósperos espiritualmente. Amém? Então fala comigo. Sim, eu sou próspero. Aleluia. Agora você mudou, tá vendo? Você queria ser próspero. Agora você descobriu que você já é. Mas, pastora, se tiver $1 milhão na minha conta, também fico feliz. Aleluia. Então tem pessoas que são ricas, irmãos, mas não são prósperos. Quantas pessoas eu conheço, milionárias, multimilionárias, A gente se relaciona com pessoas muito ricas no Brasil. E quantas vezes nós percebemos que não são prósperas? Já viu pessoas que compram um colchão de $5 mil e não tem sono para dormir? Não tem paz para deitar? Deixa eu te falar, irmãos, meu colchão não custa 5 mil não, mas eu deito em paz e logo pego no sono. Porque eu tenho prosperidade. A minha prosperidade, ela chama Jesus. Prosperidade tem um nome. Quantas pessoas que você vê, estilistas, famosos, ricos, que suicidam? Por quê? Porque não tem Jesus. Você olha e fala, não, mas tinha tudo. A pessoa era rico, bonito, famoso, tinha tudo. Tinha tudo, mas não tinha nada. Porque não tinha a prosperidade verdadeira que só encontra em Jesus. Então você tem Jesus? Então fala para a pessoa do lado, você é próspera. Então você é próspero quando você se deita e dorme em paz, amém? Quem é próspero é generoso. Oh Jesus, eu amo falar de generosidade. Sabe por quê? Porque eu aprendi a ser generosa. Eu não acredito que a gente nasce generoso. Se você nasceu generoso, amém. Glória a Deus. Mas generosidade também é aprendida. Irmãos, eu queria que todo mundo prestasse atenção. Desliga seu celular, põe do lado. Nós temos aqui 30... Isso, Josiel? Nós temos aqui 30 minutos no máximo. 40 para encerrar o culto. E aí você vai poder mexer no seu WhatsApp, Instagram, TikTok, Snapchat, whatever que for. Mas fica aqui comigo, amém? Você me dá a palavra? Aleluia. Põe no Airplane Mode aí no seu celular. A generosidade, irmãos, ela pode ser aprendida. Por quê? Porque eu aprendi. Eu não cresci num lar que tinha essa cultura. Mas eu aprendi com meu esposo. Olha para você ver que maravilha. Meu esposo, irmãos, é a pessoa mais generosa que eu conheço.
Se você convive um pouquinho com ele, você vai perceber. Então, eu aprendi a ser generosa. Nós ensinamos nossos filhos a ser generosos com as nossas atitudes. E aqui no livro que ele escreveu, no capítulo 8, que é o dia de hoje, o que fala hoje, no capítulo 8? A generosidade como caminho para a prosperidade. Quem tem o livro aí em arquivo? Abre aí o seu livro. Capítulo 8, está aberto no arquivo? Então, lê para nós, Brenda, aí, no início. Primeiro parágrafo. A generosidade... Oh, Jesus. Quem tem aí arquivo? Lê aí, Nicolas. Você sabe ler inglês, em português? Então, lê. Lê para nós. Em voz alta, Renata. Abre aí. Página 39. Nós vamos fazer um culto diferente hoje. Ainda mais de suas bênçãos. Em Lucas 6,38, Jesus ensina: dai e ser-vos-á dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, vós deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, vós medirão também. A generosidade nos ajuda a quebrar o ciclo do egoísmo. Quando damos, não apenas ajudamos os outros, mas também demonstramos nossa confiança de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A generosidade é uma expressão de fé, mostramos que acreditamos na provisão contínua de Deus. Aleluia! Palmas para o Nicolas, irmãos! O que é isso? Olha que princípios aqui, irmãos, tão simples que ele está nos ensinando. O Senhor nos ensinando, né? A generosidade nos ajuda a quebrar o ciclo do egoísmo. Uau! A generosidade é uma expressão de fé, mostrando que acreditamos na provisão contínua de Deus. Deixa eu te falar, irmãos, a generosidade é uma cultura do céu. Você acredita que Deus é generoso? Então os filhos dele deveriam ser generosos, é verdade ou não é? Mas muitas vezes nós somos mesquinhos, egoístas, avarentos. Não damos a mão, né? Não estendemos a mão ao necessitado. O necessitado, às vezes, irmãos, não é só o homeless que está pedindo esmola na rua. Às vezes o necessitado é um irmão do seu lado. Às vezes um parente no Brasil. Quantos de nós não ajudamos, irmãos? Alguns parentes, conhecidos, fazer compras, pagar uma energia, né, pagar uma água. Por quê? Porque o Senhor nos trouxe para um país muito próspero. Mas você sabe, um dos segredos também da prosperidade, além da generosidade, é a gratidão. Semana passada nós tivemos o Thanksgiving. Irmãos, eu acho lindo. As famílias param, pelo menos uma vez por ano, se ajuntam ao redor de uma mesa e dão graças ao Senhor, dão graças pela comida, pela família. Na nossa família nós temos um hábito, né? Durante o mês de novembro, todas as horas, todos os dias da refeição, a gente falar pelo que nós somos gratos. E no dia do Thanksgiving, quem estiver na nossa casa vai ter que falar também. What are you thankful for? Aí as crianças falam, teve um agora nesse Thanksgiving, falou assim: eu sou grato pela comida, inclusive eu estou com fome, vamos comer logo? Por quê? Porque nós estamos ensinando a cultura da gratidão e da generosidade para os nossos filhos também. E no final do livro nós temos uma confissão de fé. Você pode colocar para nós lermos juntos, por favor? Esse livro, irmãos, é um devocional de 31 dias. Muito rápido de ler. Você lê assim, não precisa nem sentar. Sabe quando você lê numa sentada, não precisa nem sentar. E no final tem uma confissão de fé, que nós vamos fazer juntos como igreja. Amém? Vamos lá comigo? Declare em voz alta. 1, 2, 3. Em o nome... Dou com alegria. O Senhor me abençoe abundantemente. Aleluia!
Glória a Deus. Eu sou próspera, amém? Irmãos, a Bíblia fala em João 10:10 que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, o ladrão, não sei qual que é a versão da sua Bíblia, mas esse ladrão aqui aponta para o diabo. Mas o que a Bíblia fala em seguida? Jesus poderia ter parado aí nessa vírgula. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas o que Jesus fala? Eu vim. Para quê? Para que tenham vida. Irmão, se eu te falar, se você não tem vivido uma vida abundante, você não tem vivido a vida que Jesus tem para você. Porque isso aqui é uma promessa. Jesus não falou aleatoriamente. Se Jesus falou, é verdade. Se Jesus falou, vai acontecer. Pastor, então cadê essa vida abundante? A Bíblia fala em Salmos 23, que a bondade e a misericórdia me seguirão o quê? De vez em quando? Todos os dias. A bondade do Senhor, irmãos, ela tem que te seguir. Não é que ela vai, ela tem que te seguir. Irmãos, eu tenho experimentado a bondade do Senhor na minha vida. Há 22 anos que eu sirvo ao Senhor nessa igreja. O Senhor me encontrou quando eu tinha 19 anos. Naquele dia, irmãos, a bondade do Senhor começou a me seguir. Eu não tenho dúvidas disso. Você sabe qual uma das armas que o diabo mais usa contra os crentes? É a dúvida. A dúvida que é amado, a dúvida que Jesus é por você, a dúvida que Deus é um Pai bondoso. Isso atrapalha os crentes serem vencedores. Por quê? Porque acreditam nas mentiras. O diabo ele veio para trazer mentira na sua mente. Deixa eu te falar, você é próspero. Ponto final. Pastora, mas meu cartão de crédito está, no vermelho. Pastor, não estou conseguindo pagar minhas contas. Não, nós vamos arrumar isso aí, irmão. Sabe por quê? Porque você é próspero. E a prosperidade do Senhor te segue. Deus é Pai. Você é filho amado. Então a prosperidade do Senhor é sobre você, amém? Talvez você não está sendo generoso. Talvez você não está sendo fiel com os recursos que Deus tem te dado. Talvez você não está sabendo lidar, administrar. Tudo isso, irmãos, é necessário para que você experimente a prosperidade de Deus. Por que Deus vai te dar recursos se você não é generoso? Não make sense. Não faz sentido. Deus te dá recursos se você não abençoa sua esposa, se você não abençoa os seus filhos. A generosidade, irmãos, ela tem que ser uma cultura na sua casa. Tem que começar primeiro em relação àqueles que estão perto de você, aquelas pessoas mais preciosas. Deus vai te prosperar, irmãos, para você abençoar a sua família em primeiro lugar, amém? A Bíblia fala em 2 Coríntios 9:11, se você tiver. Quantos trouxe Bíblia aqui, irmãos? Dá um amém bem forte. 2 Coríntios 9:11, a Bíblia fala, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. O Senhor vai te enriquecer, vai te dar recursos para quê? Para generosidade, irmãos. Deus quer fazer de nós pessoas generosas. O Senhor foi bondoso conosco, Ele enviou tudo. Ele enviou o seu único filho. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Eu não daria meu filho por nenhum de vocês. Nenhum. Jamais eu entregaria meu filho para morrer por vocês. Mas Jesus morreu. Ele era o único filho do nosso Pai. E Ele se entregou por mim e por você. Isso é a maior prova de amor. Você não precisa ter dúvidas do amor de Deus. Olha para a cruz quando você tiver dúvidas. Sabe por quê? Porque Ele deu tudo o que Ele tinha. E às vezes nós damos só 10% e ainda ficamos assim, né? Uma vez uma irmã foi me dar uma bolsa da Chanel. Excuse me? Pois é. Eu sou próspera, irmãos. Até os presentes meus são prósperos. Mas eu lembro que ela... Pastora, Deus mandou eu te dar. E eu, irmã, você tem certeza? Irmã, ora mais. Porque ela estava com a bolsa no dia.
Meu esposo pregou sobre generosidade. E aí ele falou, irmãos, hoje nós vamos exercitar a generosidade. Nós vamos presentear um ao outro aqui. E a irmã me deu a bolsa Chanel. Deus mandou, irmãos. Deixa eu te falar. Quando você for entregar seus dízimos, suas ofertas, faz com generosidade. Dá mais que 10%. Entrega, devolve. Na verdade, não é dar o dízimo, é devolver. Porque o Senhor nos dá 100%. E a gente devolve somente 10%. O Senhor deu tudo na cruz por nós. E Ele só fala de 10%. Mas ainda tem crente que faz o quê? Retém. Irmão, ser generoso é mexer no bolso mesmo. Estou falando só de generosidade aqui espiritual, nos relacionamentos. Mas de você realmente ser generoso nos seus dízimos, nas suas ofertas. Amém? Isso vai atrair bênçãos para você. Não adianta ser generoso e querer ser próspero. Não há bênção nisso. Deus não está nisso. A generosidade é uma cultura do céu. Fala para o seu irmão do lado. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Pois é, irmão, deixa eu te falar. Nesse mês você não vai ter desculpa mais. Pastor, eu não sabia. Não, nós estamos pregando. Pastor, eu não ouvi. Não, nós estamos falando. Nós estamos ensinando. Porque esse é o nosso papel como pastores, ensinar a igreja. Amém? Como eu falei, eu não vim de um contexto, né, que se vivia generosidade, sabe? Quando eu vim para a Videira, 19 anos, irmãos, eu fiquei impressionado com a generosidade dos irmãos. Sabe, de abrir as casas. Eu nunca tinha ido numa reunião numa casa. Toda semana eu estava ali numa célula que eles serviam lanche. Alguém pagava a energia daquela casa, a água, a comida, a internet. Eu estava ali somente para receber. Quantos anfitriões de células nós temos aqui? Quantos líderes de células temos aqui? Irmãos, isso é bênção demais. Esses irmãos são generosos. Trabalham a semana toda. Ainda lideram células, participam do discipulado, participam das reuniões mensais que nós temos. Ora por você. Jejua pela sua família. Vê se isso não é generosidade. Então, essa é uma cultura que nós queremos impregnar na vida da igreja. Sabe, ser generosos uns para com os outros, doando o seu tempo, sabe, doando a sua família. Não adianta, irmãos, você querer ser próspero e não viver a generosidade. Sabe, quanto mais você faz, mais você recebe. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eles ganhavam tantos presentes da igreja. Era assim, todo fim de semana. E aí nos aniversários deles, irmãos, era tanto presente, que eu ensinei para eles, tudo que eles ganhavam, eles tinham que doar um presente. Então eu não deixava abrir tudo de uma vez. Por quê? Porque a brincadeira era só abrir, eles não brincavam. Quantos pais tem aqui, testifica? O que a gente fazia? Eu guardava e eles abriam um por semana. E aquilo que eles abriam, eles tinham que ir lá na garagem, pegar um para doar. E eu falava para eles, quanto mais a gente dá, mais a gente ganha. Deus vai te dar muito mais. E essa cultura, irmãos, hoje eles são até generosos demais, né? A minha filha mesmo, ela compra chiclete, irmãos, aqueles gums. Não, é 5 não, ela compra de 30. Porque ela fala, não mãe, meus amigos vão também querer. Falou, minha filha é generosa demais. Tudo ela pensa nos outros, tudo pensa nos amigos. Por quê? Porque aprendeu desde pequena. Aprendeu vendo os irmãos, aprendeu vendo dentro de casa. Ensine os seus filhos a serem generosos ainda na infância, irmãos, que eles não vão ter dificuldade de serem doadores. Mas o mais importante, eles vão receber muito da parte de Deus, amém? Eu quero contar alguns testemunhos aqui para edificar a sua fé. Pastor, você vai falar de você? Vou, uai. Vou falar do vizinho? Deixa eu te falar, irmãos. Essa igreja, ela é generosa. Porque nós temos pastores generosos. Temos líderes generosos. A liderança nossa é uma liderança que tem o coração para Deus. Eu lembro quando nós fomos comprar o nosso primeiro prédio. Porque esse prédio agora é o segundo que nós compramos como igreja. Você sabia disso? Inclusive, né, pastor Alex? Vem para contar?
Pode contar, pastor? Irmãos, a prefeitura liberou para reformar o nosso prédio. Glória a Deus, você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. No final o pastor Alex vai falar melhor. Meu marido estava lá na reunião do conselho em Goiânia. Ele faz parte do conselho apostólico da Videira, com 13 pastores. E ele me mandou mensagem: estamos liberados para a reforma. Aí na hora eu não entendi. Aí eu, mas não podia ligar para ele, porque eu estava no meio da reunião. Falei: amor, você é um homem de Deus, um homem de fé. Porque ele botou o pé na água e o mar abriu, irmãos. Sabe? Na primeira vez que nós compramos o nosso primeiro prédio, eu lembro que nós fomos doar o nosso carro. Quantos já ouviram esse testemunho? Nosso filho mais velho, hoje tem 15, quase 16, daqui 2 meses. Ele tinha quase 4 anos naquela época. E aí, irmãos, quando você vai fazer uma oferta, algo profético, o melhor é que você envolva a sua família. Não tome uma decisão sozinho. E ali, nosso filho não tinha maturidade nenhuma, até hoje, né? De 16, não vai decidir nada. Mas nós o incluímos ali. Falamos: olha, nós vamos doar o nosso carro, nós vamos rifar o nosso carro. A gente só tinha um carro na época, até hoje a gente só tem um. Mas nós somos prósperos, amém? E aí, irmãos, chegou o dia de rifar o carro. Os irmãos foram lá em casa buscar o carro para lavar, limpar, porque o culto nosso era à noite. A gente não tinha culto pela manhã naquela época. E meu filho entrou no chororô. Ele começou a chorar. Ele falava: mamãe, como que a gente vai doar o nosso carro? A gente vai andar a pé, mamãe. E a gente falava assim: meu filho, Deus vai prover. Nós não estamos dando para pessoas, nós estamos entregando para Deus. Deus vai fazer, Deus é fiel. E o tempo todo nós falamos aquilo, né, com o nosso filho. E ele só chorava. Sabe aquela cena, ele vendo o carro indo embora? Tipo, meu Deus, e agora o que será de mim? Chapolin colorado, chorando. E aí nós falamos, oramos, ministramos. E aí à noite nós fomos para o culto. Não lembro quem foi nos buscar. Alguém foi nos buscar, porque o carro estava lá no prédio já. Na hora da rifa, irmãos, o Márcio fez o sorteio ao vivo com a igreja. E quem ganhou foi um irmão do Brasil. Esses dias para trás que eu descobri quem foi. Eu estava lá na cidade, lá em Cuiabá. Eu descobri quem foi, eu nem sabia. E ele falou: ô irmão, tudo bem? Você ganhou. Não, ele falou assim, que é o pastor Márcio da Igreja Videira, Flórida. O irmão comprou uma rifa aqui de um carro. Falou: pastor, comprei 5. E eu falei para Deus: eu vou ganhar esse carro e vou devolver para o pastor Márcio. Aí ele: ui. Então, irmão, você ganhou o carro. Não, e quando ele falou isso, a igreja começou a gritar, a vibrar, porque o Márcio estava com o microfone e o telefone. E aí ele falou: então, irmão, você ganhou o carro. Aí ele começou a gritar do outro lado, e dar glória a Deus, e gritar. Ele falou: pastor, eu sabia que eu ia ganhar, pastor. E eu falei para Deus: se eu ganhar, eu vou devolver esse carro, pastor. Pastor, o carro é seu. E aí a igreja glorificou e tudo. Mas por que eu estou te contando isso, irmãos? Porque naquela noite, nós ensinamos a maior lição para os nossos filhos. Que dá para Deus, a gente nunca vai conseguir ganhar dele. Porque ele sempre nos dá muito além. Aquele menino foi embora para casa tão feliz naquele carro. E eu falei: tá vendo, meu filho? Deus é fiel. God is faithful. Ele nos deu muito além. E sabe, nós doamos a nossa casa também para esse mesmo prédio, um tempo depois. Nós conversamos com o nosso filho que nós iríamos doar. A gente tinha uma casa quitada. Nós falamos que íamos doar a casa. Ele não chorou. Ah, mas o carro ele chorou. Por que a casa ele não chorou? Porque ele já tinha aprendido a lição. Que quando a gente dá para Deus, o Senhor nos dá muito mais e muito melhor. Nós doamos uma casa, um townhouse. Na época valia uns $100 mil. Nós ofertamos e Deus nos deu, irmãos, uma casa muito maior, muito melhor, mais quartos, muito mais nova. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir ganhar de Deus. Deus, Ele é generoso para com seus filhos. Ele é misericordioso
para com o mundo, mas para os seus filhos ele é generoso. Quantos são generosos aqui? Fala para o seu irmão do lado, você é generoso? Pastora, mas você não conhece a minha origem, pastora. Eu não tive pais que me ensinou. Pastora, você não conhece a minha origem, eu sou muito simples. Deixa eu te falar, irmãos, eu cresci num lar muito simples. Muito simples mesmo. Eu nunca tive a casa da Barbie, eu me realizei na Sofia. Né? Quando ela ganhou a primeira casinha da Barbie, alguém da igreja que deu, desse tamanho, tinha elevador. Eu falava, Sofia, vamos brincar de boneca? Não era ela que me chamava, não era eu que chamava ela. Por quê? Cresci num contexto simples, irmãos. Mas sabe, os meus pais nunca deixaram de adorar o Senhor. Nunca deixaram de ser ofertantes dizimistas. Nunca deixaram de crer que amanhã o Senhor vai fazer, porque Ele é fiel. Já contei para os irmãos, meu pai, ele ministra louvor. Sabe, gente, num contexto muito simples. Eu amava bife. Meu Deus, quando eu chegava da escola e tinha bife acebolado, era minha alegria, irmãos. Mas não era todo dia que tinha. Não era. Porque nós vivíamos um contexto simples. Mas eu sempre ouvi meu pai cantar. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque não depende das circunstâncias, depende do Deus que nós servimos. Amém? Você pode dar um amém para o seu pai que é bondoso? Aleluia. Então, ser generoso, irmãos, é uma cultura do céu. Jesus ensinou muito sobre generosidade. Mas eu quero te dar o exemplo de alguém que não era generoso e vivia ao redor de Jesus. Os discípulos foram aprendendo. Mas um deles, né, que era Judas, ele não era generoso. Nossa, pastora, mas você escolheu o pior deles? Não sei se era o pior não, mas foi o que traiu Jesus. Porque todos se converteram, eu acredito, depois da morte e ressurreição de Jesus. Pedro teve um encontro com Jesus lá na praia, em João 20, quando você lê. Irmãos, essa passagem é muito poderosa, fala muito comigo, eu posso pregar ela em outra ocasião. Mas os discípulos andaram com Jesus, viram milagres, e mesmo assim não se converteram. Eles só se converteram depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas Judas, ele realmente, irmãos, não se converteu. Judas não era generoso. A Bíblia diz em Mateus 12:6, se você tiver. 12:6? Espera aí. Não, Mateus 16:14. Não. Oh, Jesus, está na Bíblia, irmãos. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque eu acho que ali não está certo, não. 12:6. A Bíblia fala... Não é 12:6, eu anotei errado, irmãos. A Bíblia fala que Judas, ele era o responsável pela oferta, né? Pela cesta ali da oferta, a caixa da oferta. Só que a Bíblia fala que ele retirava. What? Jesus escolheu um ladrão para ser o tesoureiro? Sim, irmãos. Judas era o tesoureiro ali. E sabe por quê? Eu creio que Jesus estava demonstrando aquilo que ele ensinava. A Bíblia fala em Mateus 6,19: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde os ladrões minam e roubam. Então ele nos mostrou com um exemplo. Aonde está o seu tesouro, aí estará o seu. O coração de Judas estava naquilo ali, irmãos. A Bíblia fala que ele retirava das ofertas, ele roubava. Sabe? Ia lá contar os dízimos e ofertas. 12:4-6. Muito obrigada, Brenda. Vamos ler aqui então. 12:4? Ô, João. Tá na Bíblia, tá vendo, gente? Eu gosto de ler, sabe por quê? Porque eu não estou falando aqui de mim mesmo, eu estou falando da Bíblia. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume? É a passagem que a mulher joga um vaso de perfume caríssimo, né, na cabeça de Jesus.
Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, Jesus colocou um ladrão para ser o tesoureiro. Ali era o maior teste de Judas. E o que ele fazia? Roubava. Mas a Bíblia fala em Mateus 6:21, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele nos mostrou o coração endurecido, cego e caído de Judas. Você sabe, durante toda a Bíblia, você vê Jesus andando com os discípulos e ensinando com as atitudes, com os milagres, com as coisas simples, com a cura. Mas Judas, ele fez tudo errado. Judas, ao invés de seguir o exemplo de Jesus, ele na verdade foi contra. A Bíblia fala em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, ou dinheiro. Não é mamão não, irmãos, é mamon. 1 Timóteo 6:10 fala, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes tem gente que fala assim, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, não é. Irmãos, você pode usar o dinheiro para bênção. Você pode usar o dinheiro para abençoar a vida da igreja. Você pode usar o dinheiro para abençoar a sua esposa, seus filhos. Você pode usar o dinheiro para abençoar os irmãos lá do Brasil. Você pode usar o dinheiro para comprar um Tesla novo, amém? Inclusive está 279, irmãos, por mês o lease do Tesla. 3 mil de entrada. By the way. Você não paga gasolina. O Elon Musk não me contratou. Eu só estou falando porque eu achei muito chocante. Fecha parêntese. Você pode usar o dinheiro, irmãos, para o seu conforto. Nós vivemos num país que nos proporciona conforto. É verdade ou não é? Então, eu estou te ensinando aqui algumas chaves da prosperidade. Judas, irmãos, ele tinha tudo para ser próspero. Assim como Pedro foi, assim como João foi, assim como Tiago foi. Mas ele deixou o quê? O amor ao dinheiro tomar conta do coração. Vou te mostrar isso mais para frente. A Bíblia diz, em Mateus 26:14, se você tiver a sua Bíblia aí, tem certeza que eu anotei certo, que eu li a Bíblia? A Bíblia fala em Mateus 26:14. Eu já estou encerrando, irmãos, para você não ficar angustiado. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Foi esse o valor de Jesus. E o que nós temos feito hoje em dia, irmãos? Deixa eu te falar, Jesus está voltando. Isso não é uma frase de efeito, isso não é um clichê, não é uma frase de Facebook, Instagram, TikTok. É uma verdade, irmãos. Nós nunca vivemos os sinais do fim dos tempos como estamos vivendo hoje. Irmãos, até ímpio está enxergando isso. E como nós estamos vivendo nossos últimos dias? Como nós estamos vivendo aqui nessa terra, nossos últimos meses? Jesus está às portas, batendo. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso tempo precioso? Sabe o que nós estamos fazendo para servir ao Senhor? Talvez nós estamos vendendo Jesus também. Trabalhando demais, colocando o trabalho em primeiro lugar. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor no nosso coração, nós estamos vendendo. Nós estamos trocando Jesus. Sabe, a partir daquele momento, Judas ficou procurando uma oportunidade para atrair Jesus, para prender a Jesus, para entregar Jesus. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Aí você pensa, nossa, que absurdo.
Eu jamais faria isso. Irmãos, nós temos a oportunidade de vender Jesus todos os dias, ocupando o lugar dele no nosso coração, colocando coisas no lugar de Jesus. Sabe quantos pastores, irmãos, estou falando de nós mesmos, pastores, trocamos Jesus por dinheiro, por fama. Sabe, eu fico tão triste, irmãos, eu choro. Quando eu vejo um pastor caindo por causa de sexo ilícito. Quando eu vejo um pastor dando ênfase mais no dinheiro do que na pessoa, no irmão, na congregação. Irmãos, já ouvi cada absurdo. Sabe, de congregações que tem que, igual banco, sabe, tem que alcançar a cota financeira. Uma pastora estava me falando que ela fazia parte de uma igreja que as congregações tinham uma cota financeira, irmãos. O pastor pegava dinheiro emprestado no banco para cumprir a cota. Que é isso? Isso é igreja, irmãos. Jesus não morreu na cruz para arrancar seu dinheiro, não. Ele morreu na cruz para te abençoar. Nós não estamos aqui vendendo nada. A gente não vende água benta. A gente não vende terra de Israel. A gente não vende água do Rio Jordão. Deixa eu te falar, irmãos, nós estamos aqui como igreja para te abençoar. Mas tem muitos pastores se vendendo. Muitos pastores se vendendo para fama. Sabe, para milhões de seguidores no TikTok. Não, irmãos. Eu não sei se Deus fica triste com isso, mas eu fico. Porque Ele não enviou o seu Filho Jesus para uma igreja como essa. Ele enviou o seu Filho para uma igreja viva. Uma igreja forte. Uma igreja que prega o Evangelho. Todo domingo vim aqui arrancar dinheiro dos irmãos. Não, esse não é o tipo de igreja que a gente quer edificar. A gente tira o mês de dezembro para falar sobre finanças, mas para te ensinar princípios. Amém? Tem muitos pastores se vendendo, irmãos. Eu não quero ser parte dessa obra que vende-se pastores por um prato de lentilhas, por 30 moedas de prata. Judas se vendeu. Qual foi o fim dele? Sabe, irmãos, tem muitas pessoas se vendendo por sexo ilícito, por dinheiro, por fama, por trabalho. Olha o tanto de cadeira vazia ao seu redor. Tem uma cadeira vazia? Tinha que ter alguém sentado aí. Mas a gente está ocupado demais para pregar o Evangelho. A gente está ocupado demais para servir ao Senhor. A gente está trabalhando demais para pagar as contas. Deixa eu te falar, se você não crê que Deus que vai pagar suas contas, irmãos, então vamos fechar o negócio. Porque é Ele que provê. Você não tem que viver para trabalhar. Amém? Você não tem que ser escravo do seu trabalho. O seu trabalho que trabalha por você. Você vai lá, segunda a sexta, segunda a sábado de manhã, mas tira tempo para sua família. Tira tempo para se assentar à mesa. Qual foi a última vez que nós nos assentamos à mesa com os nossos filhos? Tivemos uma refeição juntos, olhando no olho. Falando, papai está aqui. Papai está aqui. Mamãe está aqui. Independente da circunstância, irmão, seus filhos precisam de você. Seus filhos precisam de tempo. Olhando nos olhos. Falando, você é importante. Papai está aqui. Não tenho bife na mesa. Igual na minha casa não tinha, mas meu pai estava lá. Sabe, irmão, são coisas pequenas e simples que marcam a vida dos nossos filhos. Eu lembro, quando os nossos filhos eram pequenos, o meu esposo, ele sempre gosta de pagar a conta do vizinho, né? Se você algum dia encontrou a gente no restaurante, com certeza ele pagou sua conta. Mas, olha lá, ó, levantou a mão lá atrás. Sabe, irmão, o Michel levantou aqui. Por quê? É uma cultura da nossa casa. Meus meninos, eles cresceram vendo isso. E às vezes a gente chega no restaurante e fala, pai, de quem que você vai pagar a conta hoje? Aí o Márcio, meu filho, nem vi ainda, calma, acabei de chegar. Mas você sabe, a primeira vez que aconteceu algo que ensinou uma lição para os nossos filhos, o Márcio tinha uma família no restaurante e
ele falou pro garçom assim, eu quero pagar a conta daquela mesa. E meus meninos, tipo assim, sabia, né? O garçom começou a rir. E ele falou, olha, senhor, não tem como, porque eles já pagaram a sua conta e a deles. O meu filho olhou para o meu marido e falou, hã? Aí nós começamos a rir. Aí eu falei para os meus filhos, está vendo, meu filho? A gente nunca perde por ser generosos. Irmãos, uma coisa simples, que ensina uma lição para os seus filhos. De você ser uma pessoa generosa. Esses dias minha filha chegou em mim e falou assim, mãe, a fulana e a Beltrana, 2 meninas da escola dela. A fulana e a Beltrana falou para eu falar com você que elas querem ir para o Brasil com a gente. Falei, oi? Elas falaram para levar elas para o Brasil com a gente. Falei, não, meus filhos não têm dúvidas, nenhuma que nós somos generosos, né? Eu falei, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, não é possível. Primeiro, é muito caro. Segundo, como que eu vou levar 2 adolescentes para outro país sem pai e mãe? Não, minha filha, calma aí. Porque na cabeça deles é o seguinte, chegar no meu pai, né? Pastor Alex aqui, Felipe e Daniel, pode pedir o que quiser, próspero demais. Muitos zeros na conta. Receba. Mas eles sabem pedir. Por quê? Porque é pai, porque é mãe. Quanto mais, irmãos, o nosso Pai Celeste. A Bíblia fala, nós que somos pais terrenos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, a gente dá pão e não dá pedra. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele quer te dar recurso, irmãos. Mas, para você ser generoso. Amém? Aleluia. Quem que tem ocupado, né, o lugar de Jesus no seu coração, na sua vida? Irmãos, eu também. Essa pregação foi para mim. Mulher faz coisa demais. Verdade ou não, irmãs? Às vezes eu fico procurando a capa da super heroína lá no meu closet, porque é muita coisa que a gente faz. Mas sabe qual que é a principal? A Bíblia fala que Maria escolheu a boa parte. Ela estava ali, gastando tempo aos pés do Senhor. Marta estava correndo de um lado para o outro, igual a nós, Marta, nesses dias. Mas Maria estava lá. E a Bíblia fala, Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Irmãos, escolhe a boa parte. Escolhe gastar tempo com o Senhor. Escolhe gastar tempo com a sua família. Escolhe, irmãos, cultuar como igreja. Sabe, às vezes eu vejo o irmão no primeiro domingo do mês, vou ver ele no último domingo. Porque faltou o segundo, o terceiro culto. Não, irmãos, vamos, uma vez por semana, vamos cultuar como igreja. Falar para o Senhor, o Senhor é a nossa prioridade aqui em casa. Não deixa as crianças dormirem em casa, não. Traz para o culto. Aqui eles vão ser abençoados, edificados, vão aprender a palavra de Deus. Amém? Pastora, mas eu não tenho tempo, pastora. Eu sei que você não tem tempo, que você está vendendo seu tempo. Aqui a gente ganha por hora, verdade ou não é? Então você está o quê? Vendendo o seu tempo. Venda seu tempo de trabalho, mas não venda a sua vida, o seu coração. Amém? Porque é dele que procede as fontes da vida. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é o dinheiro. Sabe, nós também, como pastores, corremos o risco de vender Jesus. Por ativismo. A gente se torna pastor Marta. Fazendo coisa, fazendo... Ontem a gente teve um chá maravilhoso. Quantos estavam aqui? Foi bonito, não foi, Maiara? Maiara e a Simone arrasaram. Adriana fez louvor. A Simone e a Maiara fizeram decoração. A Isa e a Regiane fizeram a comida. Então, assim, cada um no seu quadrado. Mas o pastor, às vezes, quer fazer tudo de uma vez, irmãos. E aí a gente corre o risco também de estar no ativismo e não parar para orar. Sabe, não subir aqui nesse púlpito sem gastar tempo com o Senhor. Misericórdia, irmãos. A gente só chegar aqui e falar o que vem na mente. Não, a gente tem que falar da palavra. Mas essa palavra tem que ter entrado no nosso coração primeiro, antes de liberar para a igreja. Amém? Para pregar o evangelho, foi para isso que Deus nos chamou.
A gente não está aqui, irmão, só para encher um prédio de igreja. Atrair um monte de gente sem compromisso. Não sabe nem a visão da igreja. Não sabe por que está aqui. Qual que é a obra que está envolvido. Qual que é a visão. Irmãos, Jesus, ele atraía a multidão. Mas ele ensinava os discípulos. E o maior exemplo nosso é de Jesus. Nós estamos edificando uma igreja de discípulos. Estamos edificando uma igreja de vencedores. Você sabe qual que é a visão da nossa igreja? Uma visão, irmãos, é algo que nós estamos aliançados. Estamos caminhando nessa visão. O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, um sacerdote, onde cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração e a próxima para Jesus, através das células que se multiplicam uma vez ao ano. Essa é a nossa visão, simples. Estamos edificando uma igreja de vencedores. Deixa eu te falar, irmãos, vencedor não fica em casa dormindo. Vencedor não gasta a vida inteira só trabalhando. Vencedores gastam dias com aquilo que é eterno. Amém? Tudo isso aqui é passageiro, irmãos. O prédio que nós compramos não vai subir para a glória. É passageiro. Mas a gente precisa reformar. Para quê? Para a gente sair desse lugar aqui, né? Entregar para a Lagoinha. Nós cedemos para a Lagoinha usar aqui. Agora nós vamos sair para a Lagoinha usar tudo de uma vez. Nós precisamos de prédio, som, iluminação, mas isso não é eterno, irmãos. Jesus revolucionou o mundo. Jesus revolucionou o mundo sem prédio. A Bíblia fala que ele sentava num barquinho, irmãos, e ensinava milhares. Eu queria saber o tom de voz de Jesus. Porque se eu falar 5 minutos sem microfone, eu fico rouca. É verdade ou não é? Hã? Deve ser. Capaz que era. Então, irmãos, Deus nos chamou não para vender Jesus, mas para viver por Ele. Deus me chamou para pregar Jesus, para me desgastar. Essa semana eu conheci aquela canção. É Ele, né? Já fiz o convite para o Drops, irmãos. Vim ministrar na nossa igreja. Isso que é muito difícil. Mas nós temos, a minha best friend mora em Londrina, né? São pastores ali da Videira Londrina. E esse Drops, essa banda é de lá. E eu falei para eles, porque a gente não faz convite aleatório. Eu falei, irmão, vocês conhecem? São de Deus? Como que é, pastor? Ele falou, amiga, é de Deus. Irmãos, são muito consagrados. Eles estão aqui há anos, mas agora eles estouraram. Tá difícil. Eu falei, não, mas faz o convite. Aí ele respondeu o áudio falando, olha, nós não somos cantores itinerantes. Eu já amei isso. Nós somos pela igreja local, amei mais ainda, irmãos. Mas nós vamos avaliar o convite, a gente está viajando de férias com a família, quando nós voltarmos vamos fazer a agenda, vamos cuidar desse convite com carinho. Falei, aleluia. Dei 3 datas para eles, irmãos. Conferência de homens em janeiro, conferência de junho, da Vinha, e a conferência de mulheres. Estou achando que vão pender para a conferência de mulheres, mas tudo bem. Está mais longe. Mas sabe, irmãos, essa canção é uma oração cantada. Às vezes você pode falar, pastor, mas não é da nova aliança não, porque com Jesus a gente não perde. Perde sim, irmãos. Você perde. Você perde sua reputação, muitas vezes você é criticado por ser crente. Perde a reputação, às vezes perde amigos, perde pessoas queridas. Mas você perde naturalmente, mas com Jesus você só ganha. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Será que Ele é dono dos nossos dias mesmo, irmãos? Depois dessa palavra aqui, estou aqui para te condenar não, estou aqui para abrir os seus olhos. Com o que nós estamos gastando os nossos dias? Será que estamos vendendo Jesus? Queria que você ficasse em pé onde você está. Quando eu tinha 19 anos, eu era cheia de amigos. Foi bem ali.
Eu sei que eu tenho essa cara de 18, mas eu já passei dos 18. Quando Jesus me encontrou, irmãos, eu tinha muitos amigos. Muita festa, muita balada. Vivia nas áreas VIPs das festas. O povo me ligava para colocar meu nome na lista de convidados. Jesus me encontrou. Pá, converti. 90% da minha lista de amigos eu perdi. Eu lembro que um me ligou e falou: Gisele, a gente vai ter aqui era o Carna Goiânia, né? Carna Goiânia, e tem lá o camarote, queria colocar seu nome na lista, mas não estou te vendo mais. Fiquei sabendo que você arrumou um negócio de ser crente. Falei, então, sou crente, só vivo para Jesus agora, nem precisa pôr meu nome na lista. Nem hoje, nem nunca mais. Pergunta se me ligou mais, irmãos. Era amigo. Ixi, vivia junto. Acabou. Você perde amigos às vezes. Mas não eram verdadeiros amigos. Eram conhecidos. Eu lembro que eu estava no meu 3º ano de universidade. Eu fazia federal. Lá em Goiás. E o meu professor chegou em mim e falou a mesma coisa. Fiquei sabendo que você arrumou um negócio de ser crente. Não, para com isso. Que desperdício, você é uma das melhores alunas da sala. Falei, professor, pior. Sou só crente, não, você é pastora. Ele, nossa, não faz isso. Não, você tem uma carreira profissional brilhante. Falei, entreguei tudo para Jesus. Mas você vai jogar fora o seu futuro? Falei, não, eu joguei para cima. Deus pegou. Você sabe qual que era o desejo do meu coração, irmãos? Ir para a Alemanha fazer meu mestrado. Esse era o meu maior alvo. Jesus veio e mudou tudo. Eu fui para a Alemanha. Eu estava casada já. Tinha uns 3, 4 anos que Jesus tinha me encontrado. Eu nem lembrava disso mais. E eu fui para a Alemanha. Nós fizemos um encontro ali, nós plantamos uma igreja ali, fizemos o primeiro encontro, fizemos o culto, o retiro para líderes. E no encontro eu estava pregando a palavra da restauração dos sonhos. Eu tinha por volta de 22 anos, 23. E quando eu estava pregando, o Espírito Santo me lembrou. Ele falou no meu espírito: o seu sonho era vir para a Alemanha fazer seu mestrado. Eu te trouxe para a Alemanha hoje, não para viver o seu sonho, mas o meu sonho para você. E eu estava ali pregando o evangelho, irmãos, para 32 alemães. Eu não falo Guten Morgen, não falo alemão. Mas Jesus não está nem aí por que você fala, qual que é o idioma. Porque a cultura do céu é falar do amor e do evangelho. E eu vi um alemão de 60 anos vindo à frente, no apelo. Falei, Senhor, é para isso que o Senhor me chamou. É para isso que eu vivo. Sabe, irmãos, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Eu dei os meus melhores anos para o Senhor. Minha juventude. Meus familiares acharam que eu nem ia casar. Que eu não queria roubar o meu lugar de Jesus, meu coração. Eu só vivia para Ele. Eles ficavam preocupados comigo. Não vejo Gisele com o namorado. Eu falava, porque Deus tem alguém reservado para mim. Irmãos, não fui eu que escolhi. Porque se eu tivesse escolhido, eu teria errado. Mas Deus me deu o melhor marido do mundo. Deus me deu os melhores filhos. Eu não poderia ter escolhido melhor. Porque eu resolvi entregar todo o meu coração, minha vida. E é por Ele que nós estamos vivendo, gastando os nossos dias. Eu não sei se você recebeu uma moeda lá na recepção. Eu queria te dar uma moeda de ouro, irmãos, mas ainda não é possível. Pretend que ela é uma moeda. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata.
tinha como eu te dar 30 moedas também, irmãos. Por isso que eu dei simbolicamente. Porque pastora de criança é assim, a gente sempre usa visual. Porque você nunca mais vai esquecer dessa palavra. Eu não sei o que você tem vendido Jesus, pelo que você tem trocado Jesus. Mas essa moeda na sua mão representa isso. Talvez você está trocando Jesus pelo seu trabalho. Talvez está trocando Jesus por ativismo, fazendo coisas demais. Talvez você está trocando Jesus, está vendendo Jesus por dinheiro, sexo ilícito, fama, poder. Todo mundo hoje em dia quer ficar famoso. Meu Deus, eu quero ser famosa sim, no céu e no inferno. Quero ser conhecido por alguém que tira pessoas do inferno e povoa o céu. Amém? É assim que eu quero ser conhecida, ser famosa. Lá vem ela. Lá vem ela pregar. Lá vem ela falar. Não vou fazer apelo não para não te constranger. Mas eu queria que nós orássemos com sinceridade no nosso coração. Falar para o Senhor, falar: Deus, se eu estou vendendo Jesus essa manhã, quero falar: Senhor, o Senhor é o único dono do meu coração, da minha vida. Nunca serei como Judas. Nunca serei. Um dia ele te traiu. Irmãos, Judas tirou sua própria vida. Tamanha amargura de arrependimento, de acusação e de condenação. Porque o mesmo demônio que o levou a trair Jesus o acusou, o condenou até a morte. Mas nós vamos viver uma vida em abundância. Nós somos uma igreja generosa. Não precisamos vender Jesus para ficar ricos. Não precisamos vender Jesus para ficar com carro zero, mansão. Não é isso não, irmãos. Uma mansão celestial está nos esperando. Apaga as luzes, por favor. Queria que você orasse. Esquece a pessoa que está do seu lado, sua esposa, seu marido, seus filhos. Faça uma oração sincera diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser falar para o Senhor, falar: Deus, eu entrego a minha vida, meu tempo, meu coração, tudo que eu sou, inteiramente ao Senhor. Usa a minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero ser generoso com o meu tempo. Eu quero ser generoso com o meu dinheiro. Eu quero ser generoso com a minha família. Eu quero ser generoso com a vida da igreja. Eu não quero ser avarento como Judas foi. Não quero colocar o meu coração no dinheiro como Judas colocou. Quero declarar que meu dinheiro é abençoado, meu salário é abençoado, meus negócios são abençoados, em nome do Senhor Jesus. Sua recompensa virá. Soberano em poder, ele virá. No êxtase, vejam, ele traz. Consiga sua recompensa, ele virá. Soberano, soberano. Você pode cantar? Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
dono dos meus dias.